Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bom? Gente, estou com saudade. Meu Deus, eu estou com saudade do 7º ano. Então, vamos nós para nossa aula de redação. E para essa aula de hoje, eu resolvi fazer a correção de umas atividades aí que vocês já devem ter feito, que elas já foram passadas aí há um tempinho pela agenda Edu. E aproveitando para fazer essas atividades, corrigir na verdade, eu não vou corrigir todas, tá? É importante eu deixar isso claro aqui. Eu vou fazer da mesma maneira que eu faço em sala. Como foram um conjunto de atividades que foram passadas ao longo desse tempinho aí, que a gente esteve sem ter as nossas aulas, né? Quer dizer, a gente ainda tá, né? Só que agora a gente tem esse recurso que é a videoaula. Então, eu vou selecionar algumas questões para a gente estar respondendo e vou aproveitar para explicar esse conteúdo que eu passei para vocês apenas lerem e fazer as atividades, tá? É um conteúdo simples, eu acredito que vocês tenham conseguido fazer as atividades, né? Se não tiver conseguido fazer uma questão ou outra, tudo bem, eu vou deixar meu e-mail para vocês estarem enviando as dúvidas de vocês, caso vocês não tenham conseguido responder alguma questão. E nessa aula nós vamos falar sobre humor e opinião, né? Os textos que são utilizados nessa vertente para expressar críticas. E aqui nós temos, vocês estão acompanhando aí no capítulo 2, a caricatura de 3 figuras públicas, né, que eu acredito que vocês conheçam, né, e aí vem a questão, a caricatura é um gênero textual? A caricatura, ela é um texto ou ela é só um desenho? Bem, se vocês tiverem lido, né, lá no capítulo 2, vocês viram que a caricatura, ela é sim um gênero textual. Lá no livro de vocês, capítulo 2, página 41, na página 41, vamos lá na página 41, vem uma explicaçãozinha rápida, né? Que a caricatura, ela é sim um gênero textual e faz parte do humor gráfico. Isso é, imagens de desenho que apresentam humor e que apresentam reflexões e também que expressam um ponto de vista, né? Então, é exatamente o que a gente vai estudar, alguns gêneros textuais aqui neste capítulo, né? Caricatura, charge, cartoon, que são textos que fazem uso do recurso visual, textos visuais, né? Fazem parte do humor gráfico, porque o humor também é uma maneira de nós expressarmos as nossas opiniões. Ok? Então vamos lá para, a leitura do texto aí na página 41, é uma notícia, né? Uma notícia aí de um fato que ocorreu em que ano? Deixa eu ver aqui. Em 2013, que foi a derrota do Anderson Silva. Ele se achou lá o bichão que ia ganhar, porque já eram quantos? 10 cinturões, 7 anos, e ele tava lá no pódio. Então, poder subiu a cabeça, ele achou que a luta tava ganha e acabou perdendo o cinturão. E foi uma surpresa até mesmo pro cara que ganhou, né, a luta, né, que nocauteou lá o Anderson Silva, que é conhecido como Spider nos rings. É Spider, meu povo? Se eu estiver errado, vocês me corrigem, vocês sabem. Então vamos lá. O texto é um pouco extenso, ele é uma notícia, mas resumindo aqui, é uma notícia que traz o fato de o Anderson Silva ter subestimado o oponente dele e ter acabado perdido o cinturão, né? A gente vê aqui na imagem a foto dele lá, provavelmente na hora que ele estava sendo golpeado. E a gente vai responder as questões sobre esse texto, que é um primeiro contato, né? Processo das nossas aulas de leitura e redação, na verdade,
A gente entra em contato com o texto, a gente lê, a gente interpreta e posteriormente a gente escreve. Então, vocês já devem ter folheado aí o livro de vocês, ter visto que ele traz uma proposta de gênero textual para vocês produzirem uma charge. E é claro, né, que vocês terão essa oportunidade de produzir uma charge ou um cartoon ou uma caricatura, tá? Porque eles também são gêneros textuais e a gente vai já falar um pouco mais sobre isso, ok? Então vamos lá para as questões e aí à medida que a gente for respondendo as questões, nós retomaremos alguns assuntos, algumas dúvidas que possam, né, surgir, tá? Então vamos nós aí para a primeira questão. Não é possível que a essa altura do campeonato você não esteja com seu caderninho aí para fazer suas anotações, linda e maravilhosa, e suas canetas, lápis, enfim, o que você utilizar. Eu tô aqui com as minhas anotações, então vamos lá. A que gênero pertence esse texto? Onde ele foi publicado? Simples, né, meu povo? Abri a aula falando disso. Que gênero textual é esse? Pela estrutura aí, eu posso dizer que esse texto é o quê? Se você respondeu que esse texto é uma notícia, você acertou. Parabéns, joinha pra você, ok? E onde ele foi publicado? Todo o texto traz uma referência. E o desse texto a gente tem... Deixa eu voltar aqui no texto para vocês observarem. A gente identifica que ele foi publicado, dia 7 de julho de 2013, tem até a hora, 2h42, no jornal O Estado de São Paulo. Essa é uma referência que eu posso encontrar de onde o texto foi publicado. Mas se a gente for lá no final do texto, aqui também tem outra referência, que é o link do site de onde o texto foi copiado. Então, a resposta aí para a primeira questão é que ele é uma notícia, porque ele comunica um fato, né? O fato que ele comunica aí a derrota do Anderson Silva. E onde ele foi publicado, qual é o suporte, qual é o meio que utilizaram para publicar essa notícia. Foi no jornal O Estado de São Paulo, em 2013, muito tempo atrás. Qual o assunto desse texto? Anderson Silva cai diante de Chris Weidman e perde cinturão da UFC 162. Então, qual é o assunto? A derrota do rei dos rings, Anderson Silva. Terceira questão aí. Segundo o texto do Ellison, o duelo entre Anderson Silva e Chris Weidman foi uma luta estranha. Por que essa luta foi estranha? Por que ela foi considerada uma luta atípica? A gente vai lá no texto e a gente vai encontrar que ela foi estranha porque ele perdeu. Por isso que ela foi estranha, porque ele apresentou um comportamento, né, estranho, estava lá muito cheio de si. Enquanto o público, que esperava um grande espetáculo protagonizado pelo campeão até então invicto, gritava Silva, Silva, Anderson provocava o adversário, ria, colocava a mão na cintura como quem debocha do rival, o chamava para a luta a todo momento, mantinha a guarda baixa. Então, isso foi estranho, né? Porque ele teve um comportamento atípico, ele estava muito seguro de si, que ele ia vencer já, então ele superestimou o oponente dele. Então, como é que você pode organizar aí a sua resposta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo, crianças. Pronto, para te ajudar aí a organizar a sua resposta, a gente pode dizer que a luta foi considerada atípica porque o lutador Anderson Silva teve um comportamento diferente, né? Com excessivas provocações, né? E essas provocações, elas superaram inclusive a técnica dele, é o que tá bem por aqui. E ele manteve a guarda baixa, ok? Vamos lá agora para a quarta questão. Gente, é compreensão textual, então a gente precisa estar o tempo todo indo e voltando no texto. Quarta questão, assinale a opção que está diretamente relacionada no trecho
Transcrito. Vamos lá. Me sinto incrível pelo que aconteceu. Parece surreal. O brasileiro Anderson Silva não acredita que tenha sido derrotado, por isso, para ele, aquela luta pareceu surreal. Não, né? Essa fala não é do Anderson Silva. Essa fala é do Weidman. Onde é que tá isso? Aqui, ó. Me sinto incrível pelo que aconteceu. Parece surreal, disse o novo dono do cinturão dos médios, Chris Weidman, ainda no octógono. Ou seja, ele nem acreditou que derrotou o maior dos maiores, que se tornou pequeno porque superestimou, né, o oponente. A luta entre eles foi surreal porque foi marcada por muitas provocações e brincadeiras. Não, o texto deixa claro que esse comportamento partiu do Anderson Silva, né? Não foi um comportamento mútuo ou que eles ficaram lá trocando provocações. Foi um comportamento atípico e um comportamento do Silva. Então não pode ser essa. Por anulação a gente sabe que vai ser a terceira. O norte-americano Chris Weidman afirma que para ele o duelo foi surreal porque derrotar o maior lutador de MMA do mundo parecia algo inimaginável. Ou seja, ele já foi lutar achando que ia perder, será? Ou que as chances dele eram mínimas, né? As chances eram mínimas. Eu vou ali lutar, vai que dá certo, né? E deu. Deu, porque o Anderson Silva lá, que já vinha há 7 anos e meio, 7 anos e meio, 7 anos e 10 defesas lá com o cinturão, achou, essa é moleza, eu vou ganhar essa. E superestimou o oponente, vacilou, perdeu. Quinta questão, Opa, calma, gente, paciência aí comigo. Vamos nós. O comportamento de Anderson Silva na luta foi comentado e criticado após sua derrota no combate. Né? Foi um comportamento estranho. Indique alguns exemplos apresentados no texto que comprovam o comportamento do lutador brasileiro. Vamos voltar aqui algumas páginas e vamos identificar o trecho exato que ele pede para a gente identificar. Tá? Achei. Aqui, ó. Enquanto o público que esperava um grande espetáculo protagonizado pelo campeão até então invicto gritava Silva, Silva, Anderson provoca o adversário, ou seja, ele admitiu um comportamento nada a ver, né? Desrespeitou lá o oponente dele, desrespeitou porque ficou criticando, não é nem criticando, né? Debochando. Vem que eu vou ganhar essa. E acabou que não deu certo muito não as provocações dele. Item B. Ok? Tá claro? Se não tiver, meu povo, que triste, nós não estamos na sala. Ai, gente, desculpa. Já ia dizer, se não tiver, vocês podem me perguntar. Mas podem me perguntar pelo meu e-mail, tá? Eu vou deixar com vocês. É prof.luana.mariana@gmail.com. prof.luana.mariana@gmail.com. Dúvidas? Alguma questão que você não entendeu? Alguma questão que você não concorda? Envie as suas dúvidas para mim, ok? Continuemos. Item B. Muitos textos que noticiam o duelo entre Silva e Weidman destacaram que seriedade e respeito são os maiores ensinamentos da vida e das artes marciais. Em sua opinião, com base... Em sua opinião, com base na notícia ali da luta entre Anderson Silva e Chris Weidman, comprovou isso? Por quê? O que vocês acham? Vocês acham que o Anderson Silva ele desrespeitou e não levou com seriedade? O texto leva a crer que sim, né? A gente vai voltar lá no texto para a gente ver o trecho em que mostra que ele não levou a luta com seriedade, que ele teve um comportamento que foi até estranho. Sei lá, ele não estava bem naquele dia. Anderson parecia querer vencer o adversário primeiro pelo psicológico, mas não deu tempo. Ao se abaixar um pouco, como quem finge estar caindo, o brasileiro foi golpeado com um cruzado
de esquerda. O Weidman só aproveitou para disparar uma sequência de socos até que o árbitro colocasse um ponto final na brincadeira de Spider. Brincadeira que lhe custou o título mundial. Ele achou que a luta estava no papo. Vou ganhar essa, certeza. E acabou que ele perdeu. Vamos lá para as próximas questões. Sexta questão. Que pessoas... gente, vamos lá voltar no texto, desculpa. Pra gente responder o outro texto, a gente vem aqui nesse texto aqui. Isso é um texto? É um texto. É uma charge. E o que é a charge? É um gênero textual, né? Visual, que usa elementos do texto verbal e não verbal para tratar de um assunto específico. Nesse caso aqui, a charge trata da derrota do Anderson Silva. Ficou claro? Então vamos lá para as próximas questões. Que pessoas estão representadas no texto? Claro, né, meu povo? O Anderson Silva e o Weidman. Gente, eu não sei o nome dele. Não sei pronunciar esse nome. Chris Weidman. Ok? Próxima. Onde o texto foi originalmente publicado? Da charge, volta lá de novo. O Diário do Pará. Sempre que uma questão pedir para a referência do texto, vocês já sabem, né? Vai lá onde está a referência para saber onde esse texto foi publicado. No texto, o que representa o termo Pou? Como esse termo é classificado? Simples. Ele representa o quê? O soco que o Anderson Silva levou e acabou sendo decisivo para a derrota dele, para que ele perdesse o cinturão, né? E o Pou, é claro, vocês sabem que a gente viu recentemente, quando a gente estava estudando HQ, é uma onomatopeia. Questão 10. O que esse texto tem semelhante com a notícia lida anteriormente? Em que eles se diferenciam? Vamos lá, são duas perguntas. Primeira pergunta, o que eles têm em comum? Ambos tratam do mesmo assunto, né? A luta épica que levou à derrota do Anderson Silva. Não foi épica porque a gente já sabe que ele levou na brincadeira. Em que elas se diferenciam? Apesar de noticiar a mesma informação, são gêneros textuais diferentes, né? Comunicam o mesmo fato, porém a notícia ela traz uma carga maior de informação. Isso não quer dizer que a charge não comunique. Você lendo aquela charge ali, você pode não saber exatamente que luta foi essa ou quem é, mas a gente sabe que retrata a perda do Anderson Silva, ok? Questão 11. Lá, considerando as datas de publicação dos dois textos, o que eles indicam? E aí a gente vai considerar o do jornal e o da charge. Olhando aí para a charge, meu povo, vocês podem conferir na página 42 e 41, o jornal foi publicado no dia 7 de julho e a charge foi publicada no dia seguinte, no dia 8 de julho. Sabendo disso, a alternativa correta é exatamente essa aqui. A charge foi produzida após a notícia ter sido publicada. Questão 12. O desenho da charge é uma caricatura? Sim. Por quê? Porque ela nos faz relembrar, né? Lembrar o Anderson Silva. Ela carrega aspectos do Anderson Silva e do oponente dele. Vamos lá, para terminar. Questão 13. A maior parte da charge é formada por texto não verbal. Com isso, é correto dizer que ela informa pouco? Acabei de responder essa questão sem querer. Não, são gêneros textuais diferentes que têm maneira diferente de comunicar. Mas a gente não pode dizer que a charge comunica pouco, porque pela charge é possível a gente já visualizar que se trata do mesmo fato narrado, né, descrito pela notícia. A luta do Anderson Silva e do Chris Weidman. Então, não, né? De jeito nenhum. Questão 14. Na imagem do lado esquerdo do texto, o que as ações de Anderson Silva sugerem? Deboche. Aqui, ó. Tava fazendo pouco, debochando, né? Levando o oponente de luta dele na brincadeira. Não levou sério e acabou perdendo. E última questão.
Você concorda que seriedade e respeito são os maiores ensinamentos da vida? Vocês concordam? A gente precisa ter seriedade e respeito com as coisas que a gente faz? Seja na vida, seja na luta, na escola, na nossa vida pessoal? Eu acredito que sim, que a gente precisa levar tudo com seriedade, ok? E essa foi a resolução da exercício. Já expliquei para vocês o que é a charge. Agora a gente vai falar de outro gênero textual, que é um cartoon, que ele é similar à charge. Porém, eles são diferentes, se distinguem, são diferentes, porque a charge, ela fala de um assunto pontual, né? Seja político, histórico, econômico. Ela fala de um momento, de um fato daquele tempo, ou seja, tem que estar relacionado com alguma coisa. Já o cartoon ele é atemporal, porque ele apresenta críticas, assim como a charge, porém são críticas que são atemporais. Por exemplo, vamos agora lá na página 47 para a gente terminar essa nossa aula. Tá aqui a diferença entre a charge e o cartoon. Aqui. Ambos são texto de humor, ambos são texto visual, ambos emitem opiniões a respeito de um fato, né, para levar o leitor a refletir, estimular a nossa criticidade. Porém, o cartoon é atemporal, né, e são feitas sobre temas universais que dizem respeito a todo mundo. Já a charge não, a charge é pontual, também é política, também é um texto que nos leva a refletir, também é uma crítica, porém é uma crítica pontual de um fato decisivo que aconteceu naquele momento. E aí a gente tem aqui, vale Jesus, cadê? Página 40, aqui, pronto, a gente tem aqui uma charge que ilustra isso aqui, ó. Lá ele lendo, lá ele assistindo TV. Qual é a diferença aqui? Parece que quando ele lê, parece não, né? Quando ele lê, ele ganha mais conhecimentos, ele aprende mais, é mais enriquecido pela cultura. Já no segundo não, né? No segundo quadrinho tá ali vazio, porque ele não tá, né, absorvendo nada. O cartoon manifesta isso aí. Então, olhando para esse cartoon, vamos lá responder as questões da página 47. Qual é o assunto desse texto? Qual é o assunto desse cartoon? Sobre o que ele está falando? Ele está fazendo uma reflexão aí sobre o que a gente ganha, ou como a nossa mente funciona, a gente pode dizer assim, quando a gente está vendo TV e quando a gente está lendo um livro, né? Um assunto relacionado à leitura e TV. Nona questão, que leitura podemos fazer das imagens desse texto? Quando ele está aqui lendo, olha só, vários elementos aqui. Tem índio, o mundo tem um riso aqui, números, eu não sei o que é isso aqui, mas tudo bem. A gente pode dizer que a imaginação dele, além de estar sendo aflorada, ele está sendo mais enriquecido. A gente até já falou sobre isso em sala de aula. Já quando ele está vendo TV, já está tudo pronto ali, ele consome, mas não é necessariamente levado a refletir. Não que os materiais audiovisuais não nos levem a refletir, tá? Mas aqui ele está contrapondo leitura e TV. Leitura e TV, televisão. Tem até olha aqui, ó, símbolozinho aqui de um canal de TV. Então ele está contrapondo que quando a gente lê, a gente ganha mais. Certeza, né? A gente ganha mais do que quando a gente está vendo TV. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Se vocês tiverem dúvida, né, sobre algum exercício que eu não fiz, correção, ou alguma dúvida sobre charge, cartoon e caricatura, vocês podem estar passando um e-mail para mim de novo. prof.luana, Luana.mariano, mariano@gmail.com. E é isso.
Até mais, até a nossa próxima aula. Tchau, gente!